Olha, hoje é um dia muito especial para todos os acreanos, porque o Acre tornou-se Estado brasileiro em 1962, num dia como este. E aí nós convidamos o historiador Marcos Vinícius para falar deste tempo, onde a opressão que o povo acreano vivia era muito grande, mas o povo nunca fugiu à luta. E essa história, esse legado de lutas que nunca cessou nesse estado, a gente vai conhecer um pouco hoje. Com o Marcos Vinícius no estúdio, é para lá que a gente vai agora. Este bloco do programa é dedicado ao Acre, é isso mesmo. A criação do Acre Estado em 15 de junho de 1962 foi um divisor de águas na história deste povo, que desde Galvez, responsável pela proclamação do Estado independente do Acre em 14 de junho de 1889, luta para ter o direito de crescer nesse pedaço de terra fincado na Amazônia. E por que essa conquista ela é tão comemorada pelos acreanos? Por qual razão o seu povo alimentou esse sonho durante décadas após o Acre ser reconhecido como território brasileiro? Para entender essas e outras questões, é necessário entrar na história. Por isso, hoje, nos nossos estúdios, o querido amigo historiador Marcos Vinícius, para situar a gente melhor no tempo, para a gente entender a história. Marcos, super bem-vindo, é sempre um prazer falar com você. Igualmente, estava com saudade de estar aqui contigo. Que bom, o Marcos sempre está aqui com a gente. Primeira coisa, primeira pergunta. Está no DNA do acreano lutar, porque é uma constante na história do Acre as lutas do seu povo, incluindo os seus governantes. Esse DNA de lutas, ele até hoje a gente percebe no olhar do povo acreano. Por que uma história com tantas revoluções, com tanta necessidade de realizar um sonho? O que estava acontecendo no povo, com o povo acreano para que tudo isso se tornasse realidade e ele não desistisse desse sonho, Marcos? Olha, se eu te disser que isso é consequência de alguma coisa, eu vou estar sendo simplório e parcial, porque há uma complementação a essa formulação que você fez. Está no DNA do acreano lutar. Como está na gênese do Acre, na origem e em toda a formação, uma opressão de fora para dentro. É verdade. Então a luta, ela é consequência dessa opressão, mas é mais do que uma consequência, porque é uma decisão do povo acreano de resistir, de lutar. Outros lugares sofreram opressões similares, não a mesma, mas semelhantes, e nem por isso lutaram. É verdade. Então o singular do Acre é isso. A decisão soberana, autônoma, de a cada movimento de opressão, de recusa, de negação, de esquecimento, de discriminação, de preconceito, a correspondência, então, de um ato de resistência, de luta, de manutenção da sua própria identidade. Perfeito. Vamos começar, então, em 1889, a partir de Galvez e Acre, território da União. Como é que foi esse movimento? Então, a Revolução Acreana como um todo, o Galvez foi o líder de uma parte da Revolução Acreana. Começou em 1889, com Zé Carvalho, já na primeira insurreição, logo em seguida veio Galvez, e a posição do governo brasileiro era muito clara nessa época. O governo Campos Salles, presidente da República, o Acre é incontestavelmente da Bolívia. Essa era a frase do governo brasileiro. Pouco importava se a maioria fosse brasileiro, pouco importava se eles já tivessem pego em armas, expulsado os bolivianos daqui, pouco importava que houvesse condições efetivas de, a partir dessa maioria brasileira, anexar esse território ao Brasil, pouco importava até, o que é mais estranho que tudo, que o Acre fosse o dono da borracha mais valiosa de toda a Amazônia e gerasse uma fortuna, ano a ano, através dos impostos e da borracha que era explorada aqui. Nada disso importava para o governo brasileiro. Inexplicavelmente, existem muitas hipóteses sobre isso, o governo brasileiro simplesmente recusava o Acre. Tanto assim que Galvez, quando engendrou essa artimanha de criar o Estado independente do Acre, fez isso com o objetivo de forçar o governo brasileiro a mudar de posição. Tanto que ele assume as leis brasileiras, a língua brasileira,
a moeda brasileira, ou seja, cria todas as condições para que o Acre fosse considerado brasileiro. E formula aquela frase que hoje está lá na frente da Assembleia Legislativa: já que a nossa pátria não nos quer, criamos outra. Mas ele não deixa de reconhecer que a nossa pátria era o Brasil, mesmo sendo ele espanhol, mas ele estava representando um conjunto de brasileiros. E essa recusa brasileira, do governo brasileiro, foi tão profunda que chegou a mandar para cá navios da Marinha de Guerra do Brasil para prender Galvez, levá-lo embora e devolver o Acre para a Bolívia. Então era uma recusa de fato. O Acre lutava contra o governo estrangeiro, contra a Bolívia, contra o Peru e contra o capitalismo internacional na figura do Bolivian Syndicate, e não tinha o apoio do governo brasileiro. Pelo contrário, em alguma medida teve até que se confrontar com essa decisão do governo brasileiro. E aí veio a Expedição dos Poetas, que fracassou, não deu certo. Veio a parte da Revolução comandada por Plácido Castro, que foi vitoriosa mais uma vez na expulsão dos bolivianos do Acre. E aí o Plácido retoma aquilo que Galvez tinha começado e proclama novamente criado o Estado Independente do Acre. Mas aí já estava numa transição de governo. O Acre tinha virado escândalo nacional, polêmica nos jornais, era uma loucura o que estava acontecendo aqui. E com a mudança da presidência da República, a saída do Campos Salles e a chegada do Rodrigues Alves foi obrigado, pela opinião pública brasileira, a mudar a posição do governo federal. E aí foi que começaram a negociar o Tratado de Petrópolis, que, enfim, graças à arte do Barão do Rio Branco, conseguiu transformar o Acre em parte do Brasil, anexar isso comprando da Bolívia. Muito bem, uma vez anexado o Acre a partir do Tratado de Petrópolis, vinha a questão: o que fazer com o Acre? O Amazonas queria porque queria o Acre, porque o Acre era uma fortuna fabulosa. O Acre tinha a expectativa de ser Estado autônomo, então não queria pertencer ao Amazonas. O governo federal brasileiro surpreendeu a todo mundo. Em fevereiro pediu para o Congresso Nacional, autorização para o Congresso Nacional para fazer a organização do Acre, ou seja, na medida em que o Congresso Nacional aprovou isso, o presidente da República podia fazer o que ele quisesse com o Acre. E em abril de 1904, poucos meses depois do Tratado de Petrópolis, então o governo brasileiro criou um sistema esdrúxulo, que não existia em lugar nenhum, porque misturava o modelo americano, o modelo boliviano, o modelo argentino, para criar uma figura inconstitucional, segundo alguns, especialmente o Rui Barbosa, que era o território federal. Não havia isso na República Brasileira. O Acre foi o primeiro território federal da história do Brasil. Foi um regime político-administrativo sem pé nem cabeça, criado de encomenda para o Acre. E que, infelizmente, para o povo acreano, perversamente tirava a autonomia do povo acreano. Ou seja, na medida em que era o território federal, era um espaço tutelado. O presidente da República nomeava o governador do Acre, não tinha poder legislativo, o judiciário durante anos funcionou em Manaus, não tinha nem poder judiciário no Acre. Em vez de ser a arrecadação de impostos da produção do Acre, que era fabulosa, era uma dotação orçamentária mínima para um lugar que não tinha estrada, não tinha escola, não tinha hospital, não tinha nada. Em 1904, para poder fundar a Sena Madureira, o Siqueira de Menezes teve que desapropriar a terra de um seringal. A mesma coisa o Taumaturgo fez no Juruá, porque não tinha nenhuma cidade no Juruá. Aí teve que fundar Cruzeiro do Sul para ter onde instalar o governo. E o Acre foi dividido em prefeituras departamentais que não se comunicavam entre si. Olha, uma coisa completamente horrível. E essa tutela do acreano, que equivalia mais ou menos ao como se considera o índio, né? Tutelado, não tem condição de gerir a si mesmo, era uma ofensa ao povo acreano. Isso deu origem a uma nova luta. Ou seja, assim que saiu da luta contra os estrangeiros, o povo acreano teve que enfrentar uma nova luta contra o próprio governo brasileiro, que estava tratando com esse descaso todo, inclusive, pior ainda, tratando o Acre como uma lata de lixo do Brasil, porque pegou os revoltosos da revolta da vacina no Rio de Janeiro em 1906 e mandou para cá como exilados. Depois da revolta de Chibata em 1910, mandou para cá. Não que esses exilados fossem um lixo, mas era assim que o governo federal os via e tratava. É dessa época aquela história de que ir para o Acre significa morrer. Né? Por conta disso, já em 1910, Cruzeiro do Sul, 1908,
Plácido Castro foi assassinado, já parte dessa cisânia, nesse contexto de conflitos, por conta dessa tutela do governo federal. Em 1910, pessoas de Cruzeiro do Sul, o povo de Cruzeiro do Sul, pegou em armas para enfrentar o governo brasileiro. O nome dessa guerra foi a Guerra dos 100 Dias? Foi a Revolta dos 100 Dias, de Cruzeiro do Sul. Foi a primeira revolta autonomista. Revolta, de fato, em que eles expulsaram o prefeito departamental e tomaram conta do governo. E depois de 100 dias, o exército brasileiro foi lá e atacou os revoltosos e tomou de volta o Cruzeiro do Sul na marra. Por conta disso, dividiram o território de Cruzeiro do Sul e criaram o departamento do Alto Tarauacá. Foi o prêmio que Cruzeiro do Sul recebeu. Em 1912, foi Sena Madureira que pegou em armas e fez a revolta autonomista de Sena Madureira e foram atacados pela Marinha do Brasil. A cidade foi bombardeada. Impressionante a história do Acre. Vai acompanhando. E em 1918, então, a última revolta autonomista aconteceu aqui em Rio Branco, quando a cidade se dividiu em duas. O segundo distrito autonomista e o primeiro distrito contra a autonomia. E aí, depois de um conflito, tudo se resolveu e acabou a revolta. Aí a borracha já estava na crise. Aí não tinha mais tanto Não valor. tinha mais condição de se sustentar. Ainda assim, os anseios autonomistas se mantiveram. Mesmo com a dúvida, olha, é agora, sem a borracha, a gente vai conseguir se sustentar? Não, mas tem a castanha. Mas a castanha não era que nem a borracha. Dava dinheiro, mas era mais limitado. Mesmo assim, um dos primeiros partidos políticos que não era partido, era uma agremiação política, foi o Partido Autonomista Acreano. As lojas maçônicas eram todas Igualdade Acreana. Jornais circulavam. Em 1940 tinha jornal O Estado do Acre. E o Acre não era Estado. Né? Então, durante toda a história do Acre, a autonomia política, o desejo de se autogovernar, teve completamente presente. E, mais uma vez, reforçado pela opressão do governo federal, que mandava para cá pessoas que não tinham nenhum conhecimento do Acre. Nunca nomearam nenhum governador acreano. Eram sempre políticos, generais, enfim, afetos que vinham para cá, se aproveitavam do que podia, daí que vem o termo, chegou no Acre puxando a cachorrinha, tirava o que podia, saqueava o território federal do Acre, o máximo, depois de 6 meses, 1 ano, iam embora. Não tinham nenhum compromisso com essa terra. Então, isso só reforçou essa luta, esse desejo autonomista, até a década de 50, quando aí começa decisivamente a campanha autonomista. Guiomar Santos, que havia sido governador do Acre, um excelente governador, excepcional governador, de 46 a 50, se elegeu em 50 como deputado federal. Em 54, novamente deputado federal. E até 58. Até 58. Ele se elegeu em 50, foi até 54. A segunda legislatura dele foi de 54 a 58. Nessa segunda legislatura dele, ele então propôs a lei de transformação do território federal em estado. Mas aí foi uma guerra campal, porque o Guiomar Santos era o líder máximo do PSD. E, em contrapartida, tinha o PTB, que tinha um outro cacique político muito poderoso, que era o Oscar Passos. Que também não era acreano, que também tinha sido governador nomeado do Acre. E o PTB, que era o herdeiro dos anseios autonomistas, porque a proposta de lei tinha sido do Guiomar, ficou contra a autonomia. Não, o Acre não tem condição de ser Estado, não tem como se sustentar. Existe uma crise eminente. E então vamos ser contra. E aí o Acre, que estava dividido em 2 partidos, como sempre foi, né, 2 forças políticas antagônicas, entrou numa guerra interna, em que a população queria autonomia, apoiava o Guiomar Santos, mas tinha a oposição ferrenha do Oscar Passos, tanto aqui quanto lá no Congresso Nacional. Por isso o projeto de lei demorou tanto a tramitar. E por isso também Guiomar montou aqui, no Acre, os comitês pró-autonomia. Em Cruzeiro do Sul, então, ele era fortíssimo, né? Apesar de, em Cruzeiro do Sul, haver uma certa cisânia querendo que se criasse 2 estados. Ou criasse o estado do Acre e Cruzeiro do Sul virasse território federal do Cruzeiro do Sul, separando do restante do Acre. Um pouco o resultado dessa cisânia que se criou nesse período. Enfim, foram 5 anos de tramitação, de 57 até 62, até que um presidente da República do PTB, João Goulart, né, depois da lei aprovada no Congresso Nacional, João Goulart então sancionou
a criação do Estado do Acre em 15 de junho de 1962. E aí a nossa história recente começa. Interessante, Marcos. Aliás, são muitos detalhes interessantes quando a gente fala de história do Acre. Mas a gente tem agentes vivos e que lembram, porque é uma história muito recente, de detalhes muito, muito precisos daqueles momentos. Exemplo, Osmir Lima. A gente pode até narrar o fato do Osmir ser um dos, vamos dizer assim, dos narradores, né? Sim. Que pegava o alto-falante em Cruzeiro do Sul e conclamava a população para essa nova ideia do Acre ser Estado, por quê, as vantagens. Você que já conversou com todo mundo a respeito disso, né? Todas as pessoas envolvidas na época. Como é que era a receptividade das pessoas nesse momento de aclamação pelas ruas? Em Cruzeiro do Sul as pessoas aderiam fácil? Se tinha essa cisânia, como você citou? Olha, havia um clima político de confronto. Aqueles que eram do PTB, partidários do PTB, ainda que acreanamente fossem a favor da autonomia, não podiam manifestar isso. Eles tinham que estar alinhados com o líder político deles, que era o Oscar Passos. E o Oscar Passos entendia que se a lei fosse aprovada a partir do Guiomar, o Guiomar então ia ser soberano, ia conquistar a hegemonia política do Acre. Mas, por outro lado, o sentimento da autonomia estava presente desde o início do Acre. É uma continuação natural da Revolução Acreana. Era como se a gente não tivesse terminado a Revolução, como se a Revolução permanecesse. Então, a sensação que eu tenho de ouvi-los contar as histórias, tanto de um lado quanto de outro, é que havia um apoio subliminar, subjetivo, da população quase que de forma unânime. O que havia era diferenças de abordagem sobre o que era essa autonomia. Como eu falei, talvez um certo sentimento separatista em Cruzeiro do Sul em alguns momentos, mas não todos. Mas os comitês para a autonomia, por exemplo, tinham uma participação feminina muito relevante. Não estava restrito só às figuras políticas, aos líderes políticos que eram votados ou deixavam de se... Enfim, havia uma participação da sociedade efetivamente, apesar de muitos acharem que não, mas não havia essa questão. É óbvio que o Acre tem que ser Estado. Só que o Oscar Passos, inteligentemente também, plantou essas dúvidas. E foram muitos boatos que circularam. E os funcionários públicos, que era a maioria da população, todo mundo era funcionário público, vão ser todos demitidos. Conversa, ninguém ia fazer uma coisa dessa. Né? Os funcionários públicos federais, muitos deles passaram a ser funcionários públicos estaduais, mantendo todas as vantagens de funcionários públicos federais, inclusive. Ou seja, impostos. Havia uma boataria espalhada, uma indústria de boato. Esse terrorismo político não é exclusividade dos dias de hoje. Isso vem de muito tempo no Brasil. Não, isso já me fez lembrar várias coisas da atualidade. Exatamente. Mas, Marcos, em 62 é eleito o primeiro governador do Acre pela população. Eleição esta que parecia muito difícil. Por que e como José Augusto surpreendeu, levando aí a vantagem na eleição e sendo governador do Acre, inclusive ficou apenas 2 anos, né? Isso, um ano e pouco. Um ano e pouco. Conta pra gente essa parte. Olha, é o seguinte, foi estranho até esse processo da eleição, porque Guiomar foi meio que obrigado a ser candidato a governador, porque naquela época podia concorrer a 2 cargos simultaneamente. Então Guiomar foi candidato a governador e a senador ao mesmo tempo. Guiomar já estava como deputado federal há 8 anos. Os partidários de Guiomar Santos dizem que ele queria mesmo era ser senador e não ser governador do Acre. Mas era imbatível. Imbatível. O grande governador. O grande governador, o pai do estado do Acre, o cara que conseguiu transformar o território federal em estado, parecia imbatível. Tudo levava a crer que Oscar Passos seria o candidato, concorrente do Guiomar. Mas não foi. Internamente, Oscar Passos não quis ser candidato, foi candidato a senador. E então escolheram um jovem professor de Cruzeiro do Sul, José Augusto de Araújo, que tinha passado uma boa parte da sua vida no Rio de Janeiro, portanto era bem desconhecido aqui no Acre, mas que era candidato a governador e a deputado federal. E era do PTB e era acreano.
enquanto Guiomar Santos era mineiro, apesar de tudo. Foi uma campanha extremamente acirrada. E, inteligentemente, o lema do Zé Augusto foi o Acre para os acreanos. E aí, para surpresa geral da nação, em detrimento do Guiomar, ganhou o jovem acreano de Cruzeiro do Sul, professor José Augusto de Araújo. O que é curioso, porque inaugurou-se aí uma tradição, porque até então não havia democracia no Acre, foi a primeira eleição para governador, de que o povo acreano, sempre que foi às urnas, ao longo desses 53 anos, sempre elegeu acreanos. Nunca elegeu um não acreano para ser governador do estado do Acre. Interessante, né? O povo acreano, ele tem umas peculiaridades assim, sim, que, olha, dá para marcar realmente o nosso povo como um povo único no Brasil. Marcos, sensacional. Eu acho que isso aqui dá uma série de entrevistas para a gente falar da história do Acre. O que a gente quis hoje foi contar um pouco desses momentos históricos que teve muito de opressão e muito de vontade de tornar o Acre parte do Brasil. Esse desejo de ser parte do Brasil que mais me impressiona, né? Ser parte do Brasil e de ser protagonista da sua própria história. Decidir o seu próprio caminho no mundo, sabe? Isso é marcante demais na história acreana. Então, no programa de hoje, que é um dia muito especial para os acreanos, porque hoje, dia 15, é comemorado mais os 53 anos do Acre Estado. Então a gente não podia deixar passar essa data e, claro, a gente tinha que convidar esse querido amigo, né, que é uma história viva para a gente, para trazer um pouco mais de informação, contar para a gente história. É tão bom ouvir história, né? O próprio Jesus contava muitas histórias, explicava muitas coisas por parábolas para que as pessoas entendessem melhor. Então, histórias são sempre bem-vindas, ainda mais quando nós fazemos parte desse contexto diretamente. Marco, então, muito obrigada. Sempre um prazer receber você. E a gente continua, hein? Claro. Depois a gente volta e vamos falar mais do Acre nos dias de hoje e de outras lutas. E viva o nosso estado do Acre e essa gente bravíssima de nobreza, constância e valor. Obrigada.